em mais um encontro maravilhoso do nosso Super Pod em Ação, que é proporcionado pelo Clube SMA. Nós trazemos mais uma sócia, uma mulher incrível com uma história inspiradora, Jéssica Toledo. Oi, 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 tudo bem? Então, eu sou a Jéssica, eu sou esposa, sou filha, tenho um filho de 1 ano e 6 meses e sou nutricionista. Jéssica é nutricionista e a Jéssica com certeza tem muito o que compartilhar, mas nós vamos começar perguntando para a Jéssica, como empreendedora, nutricionista, Jéssica, qual é o seu maior desafio? Meu desafio é criar, a parte da criação, né? Tanto em Instagram, né, rede social, enfim, e no trabalho em si, né? Sempre tem que inovar, eu digo também. Então, quando você fala em criar, você diz as dificuldades, você se refere às dificuldades que você tem na criação de conteúdo para as redes sociais. Isso. Porque como nutricionista, você sempre traz sugestão para uma melhor qualidade de vida. Isso mesmo. Então, no caso, eu tô tendo que pensar em algum post novo, alguma arte nova, ou até ação, eu digo assim, pro mês, né? Então, tipo assim, sempre tem que estar inovando, né? Seja mensal, né? Até pra dar uma diferenciada, né? Como mulher, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter liberdade financeira. Perfeito. Como empreendedora, como nutricionista, esse empreendedorismo que você escolheu para a sua vida. Tem algo que você deseja realizar? Eu costumo falar que, assim, na parte de empreender, meu sonho mesmo é ser reconhecida, né? Ter um certo reconhecimento. Você falar, nossa, olha, nutricionista, Jéssica. Eu acho que é isso, eu tenho muito sonho disso. Ser reconhecida até na rua, assim, sei lá. Ser famosa, assim, digamos, entre aspas. Acho que eu tenho esse é o meu maior sonho mesmo. Olha lá, seu primeiro passo, estar em um podcast mostrando para o mundo. Porque você sabe, né? O nosso podcast aqui da Fábrica de Conteúdo alcança o mundo, tá? Deus! Então, realizei meu sonho, então. Como mulher e como nutricionista, existe alguma mulher que te inspira, que te traz inspiração com o trabalho que ela desenvolve, mesmo que não seja do ramo de nutrição? Uma mulher que é inspiradora para você. Claro, primeiro de tudo, minha mãe. Minha mãe, eu falo que é a minha maior inspiração. Graças a ele que eu ela, né, que eu consegui me informar. Então, é a minha maior inspiração, assim, motivacional. E do seu nicho, tem alguma mulher que te inspira? Tem, claro, eu gosto muito da Mari Fazzi, ela tá me mentoranda também, eu gosto muito dela, Marcela Parreiras também, são do nicho de nutrição e é a minha maior motivação também. Perfeito, perfeito. Como, voltando assim um pouquinho, né? Como mulher, em cima de Jéssica, voltando um pouquinho no tempo. Das suas lembranças de infância, tem algo que a fez decidir estar nesse segmento da nutrição? Sim, claro. Desde pequenininha, eu sempre gostava de comer. Gostava de comer? Sim, muito. Eu brinco até que, nossa, eu comia escondido da minha mãe, assim, né? Então, era um negócio que, tipo assim, eu era meio gordinha. Então, foi por isso que eu queria falar, eu quero resolver o meu caso, entendeu? Eu sempre gostei de comer bem, assim, principalmente doce. Eu gosto muito de doce, entendeu? Então, aquilo que me fez eu ir pra nutrição mesmo. Então, peraí, vamos só traduzir isso. Você tinha problemas de engordar enquanto criança, e isso te despertou o desejo de cuidar de você e também cuidar de outras pessoas.
Sim, ajudar as outras pessoas, principalmente no objetivo dela, né? Seja qual for, foi essa minha maior motivação. Como nutricionista, você proíbe doces? Como é que você atua? Porque assim, ó, eu já vi algumas nutricionistas que proíbem tudo. Pode nada. Tem que viver de folha. E olhe lá. Como é que é a sua atuação como nutricionista? Qual é um cardápio ideal? Então, normalmente eu não proíbo, tá? Eu deixo meio que eu monto o plano com o paciente. Então, se ele quiser comer o doce dele, se ele quiser comer a pizza dele, o que for a comida preferida dele, normalmente eu não tiro. Eu trabalho até com um plano, a gente fala 90-10. Então, 90% seguir o plano alimentar e 10% ter a exceçãozinha, ter o fora do que ele gosta, assim. E o seu cardápio, quer dizer, o cardápio para o seu paciente, você faz, e aí o 10 fica por conta dele. Fica por conta dele. Eu costumo falar que no planejamento alimentar, né, ele vai montar na semana, e vai falar, hoje eu tenho uma saidinha com a minha família, sei lá, no sábado eu tenho um aniversário, né, sei lá. E aí eu costumo falar que ele que vai saber a exceção dele ou não, entendeu? Claro, se ele não estiver conseguindo fazer sozinho, eu ajudo ele a falar, isso aqui é uma exceção, isso aqui não é uma exceção, entendeu? O que você proibiria? Normalmente, como eu falei, eu não proíbo nada, entendeu? Assim, o que eu não indico mesmo, eu dou uma, como é que eu falo, dou uma evitada, tá? Proibir eu não proíbo. É o refrigerante, tá? Que eu digo que ele é o maior causador da obesidade. É o que eu digo mesmo, pra dar uma evitada. Então, uma das coisas que você não aconselha seria o refrigerante. Sim, refrigerante é uma coisa que eu costumo falar para meus pacientes dar uma evitada. Mesmo aqueles sem açúcar, os diets. Mesmo sem açúcar e os diets, que eles enganam, né? São aqueles produtos que enganam bastante. Então, eu procuro evitar mesmo, para eles evitarem. Então, refrigerante, gente, já ouviram, né? Nutricionista falando. É melhor água. E a água com gás? Então, água com gás é uma coisa que eu indico. Água com gás e um limãozinho. Aí dá pra enganar o tal do refrigerante. Ah, que delícia. Olha lá, já tem uma receitinha, tá, gente? Água com gás, espreme o limãozinho. Já é uma opção. Não coloquem açúcar nem adoçante. Não, principalmente adoçante. Faz muito mal pra saúde. Café, melhor com ou sem açúcar? Depende. Se você for pesar muito, mas é melhor sem, né? Criar um hábito, criar sem o açúcar. Sem açúcar, até né? porque já temos muitos produtos industrializados que têm açúcar, né? Por exemplo, Uma bolacha. De outros alimentos. Isso. Uma bolacha recheada, algo assim. A bolacha recheada é algo também que a gente tem que evitar, né, Jéssica? Sim, eu costumo falar que os alimentos, na verdade, ultraprocessados é algo que a gente deve evitar ao máximo. Ultraprocessados, bolachas muito doces, refrigerante. Ó, gente, a Jéssica já tá dando as dicas, tá? Então fiquem atentos. E ela, como nutricionista, ela não proíbe nada, mas ela sugere uma refeição assim mais leve. Prato colorido. Como é que você vê isso? Porque eu já ouvi falar que nós devemos deixar o nosso prato bem colorido. Então, base, arroz e feijão? Sim. Arroz, feijão, proteína e, claro, maior porção de verduras e legumes, né? Verduras cruas ou cozidas? Aí tanto faz. Mas o principal, claro, no frio, a gente quer um aconchego, né? Então seria legumes e verduras cozidas. Cozidos. Vamos voltar um pouquinho atrás? Se você pudesse falar com a Jéssica lá atrás, o que você diria para ela? O que eu diria pra ela? Nossa. Difícil, hein, pensar nisso. Mas eu acredito que eu falaria pra ela continuar, assim, onde ela tá, né? Agora se trilhando onde ela tá, que ela tá seguindo agora o caminho certo. Ela se encontrou onde ela tá, né? E tá num grupo de empreendedores, que é a melhor coisa que ela fez. Olha que delícia, vocês ouviram isso? É gratificante nós podermos compartilhar essa informação, fazer parte de um grupo de mulheres que proporciona oportunidades de mentorias, de encontros maravilhosos, de participar do nosso Super Pod em Ação. Ah, que coisa boa, Jéssica! Jéssica,
Vamos falar então mais um pouquinho da nutricionista. Como nutricionista, você cria pratos. Então, por exemplo, eu vou criar um prato com uma verdura, com um legume, ou você sugere em cima daquilo que você já conhece para os seus pacientes? Depende muito do paciente. Então, cada plano, enfim, cada pessoa eu crio de um jeito. Mas normalmente eu coloco que seja lá um legume, uma verdura que tem que ter, entendeu? De praxe, pelo menos no almoço e no jantar, entendeu? E aí depende muito. Compartilha com a gente algo que aconteceu, assim, de algum paciente, sem citar nome, claro, não vamos constranger ninguém, mas que a pessoa veio para passar para nutricionista e depois o resultado teve, assim, algo surpreendente. Tem algo para compartilhar? Então, eu tinha uma paciente que ela não comia de jeito nenhum verduras e legumes, acredito que nem fruta também. E aí eu trabalhei o paladar infantil dela, né? Olha que interessante. Isso, porque o café da manhã dela era totalmente infantilizado. Eu digo assim, que era um todinho com bisnaguinha. Então, tipo assim, a gente trabalhou, né, nas consultas, no acompanhamento, que é o que normalmente eu faço. E aí ela, hoje em dia, come de tudo. Come verdura, legumes, come melhor que eu, até eu costumo falar. E isso seria chamado como paladar infantil. Sim, no nosso termo a gente coloca como paladar infantil, que é até um dos sabotadores do emagrecimento. E o paladar infantil é aquela pessoa que não sabe comer direito e que come aquelas porcarias que são uma delícia, né? Mas que a gente deve evitar. Então, a bolachinha recheada, aqueles sanduíches deliciosos. Todinho. Tadinho, refrigerante. Gente, eu conheço pessoas que acordam o café da manhã, pizza, Coca-Cola, coisas assim que, né, não pode. Qual a importância da primeira refeição, Jéssica? Primeira refeição é que vai falar tudo pro seu corpo, né? Desde, então, assim, se você cortar o café da manhã, seja assim, até para comer ou tomar, é o que eu indico muito com meus pacientes. Então, você vai tal do perfil beliscador, entendeu? Você vai sair comendo tudo que você vê pela frente. Então, é muito importante a gente tomar café da manhã. E o que você aconselha para o café da manhã? Eu aconselho ter uma fonte de carboidrato, né? Que seria um pão, uma fonte de proteína e aí uma vitaminas minerais, que seria uma fruta, alguma coisa assim. Eu indicaria isso. Então, por exemplo, um omelete ou uma tapioca, Isso. cafezinho com leite, pode? Pode. Uma frutinha. Isso. E aí a escolha. Isso, a escolha do paciente. Um mamão, um melão, uma bananinha amassada com aveia e canela. Melhor ainda. Tô sabendo das. Tá acompanhando aí. Qual seria a alimentação ideal? Café da manhã, usando esses alimentos mais específicos. Então, gente, ó, sugestão de mel, um omelete, o pão. Pãozinho normal, pãozinho francês. Uhum. Um pãozinho de manhã. Um pãozinho. Que aí Pode, você acrescenta a proteína, vai tirar o índice glicêmico dele. E aí coloca assim, come com omelete, com bacon, com... Não vamos aumentar muito não, meu. Um omelete de espinafre. Pode ser, melhor ainda. Pode ser? Pode ser. Vou colocar uns vegetais, pode ser sim. Gostoso, né? Amo omelete de espinafre. E cafezinho com leite, eu não posso ficar sem, Jéssica. Não, tudo bem. Amo. Café Uma com caneca leite. cheia de cafezinho com leite. E precisamos nos alimentar de 3 em 3 horas? É o ideal? Não, isso depende muito, tá? Dieteticamente depende muito. A gente fala que isso talvez para um diabetes, uma coisa assim, mas pelo menos de 4 refeições a gente tem que ter. Café, almoço, lanchinho à tarde e jantar. Isso. Perfeito. Existe uma frase ou uma palavra que traduz Jéssica? Existe. Eu costumo falar que não existe resultado em um paciente inflamado. Isso eu tô falando para qualquer objetivo da pessoa. Eu costumo falar isso. Então a gente precisa desinflamar esse metabolismo para depois a gente vir pro objetivo dela. Então, consulte a Jéssica.
Ou vamos pensar bem, porque desinflamar é um outro programa, tá? A gente volta para um outro programa, falar sobre desinflamar. Combinado? Combinado. Quer deixar mais alguma mensagem em 30 segundos? Se quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais. Nós vamos deixar tudo descritinho aqui na Vai? postagem. Então legal. Vamos! Mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu ver. Acho que não, pessoalzinho. Acho que É. não, tá Não. tranquilo. Consulte uma nutricionista, tá? Gente, é isso. Fábrica de conteúdo e o Clube Super Mulheres em Ação, sempre trazendo mulheres incríveis, que às vezes ficam meio assim, né? Constrangida por causa das câmeras, Fica muito mas nas próximas já vai estar toda soltinha, tenho certeza. Chegamos ao fim, mas logo voltamos com muitas outras histórias inspiradoras. Nosso Clube Super Mulheres em Ação convida você que ainda não nos conhecem a participar. Venha conhecer o clube e venha conhecer Fábrica de Conteúdo, que é quem nos proporciona a oportunidade de termos o nosso Super Pod em Ação.